Olá, o Globo Ciência está no ar e prepare-se para um programa boêmio porque os próximos minutos serão dedicados a um dos casais mais badalados e brilhantes do século XX, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. A boemia de Sartre e Simone podia ser conferida em reuniões animadíssimas em cafés de Paris com gente como Pablo Picasso, Pierre Brasseur, Jean Cocteau, entre tantos escritores, pintores, poetas, atores e diretores. E aí pensamos, que lugar no Brasil poderia transpor aquele espírito contestador? Que lugar poderia reunir os intelectuais da atual geração? E foi assim que chegamos a Lapa, centro do Rio de Janeiro, lugar conhecido pela sua boemia e por rodas de samba animadíssimas. E você é o meu convidado especial do programa de hoje. Fique comigo. Bem, ele a conheceu quando ambos começavam a estudar filosofia. Ela prometeu que cuidaria dele e eles nunca mais se separaram. Juntos, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir formaram um dos casais mais famosos da história. Comprometidos em uma relação aberta, eles abriram mão de lar e filhos para se dedicarem à filosofia e à literatura. Individualmente, eles foram grandiosos. Ela, uma célebre escritora, filósofa e feminista, e ele, um notável filósofo, escritor, jornalista e ativista. Além de um mestre do pensamento que influenciou profundamente a sua geração e a seguinte. Jean-Paul Sartre nasceu em Paris em 1905. Criado pela mãe e pelo avô, ferrenho defensor da disciplina, Sartre cresceu num ambiente repressivo, mas também aprendeu a se interessar por literatura e escrita. Na adolescência, entrou no curso de filosofia da Escola Normal Superior de Paris, onde conheceu Simone. Concluído o curso, Sartre passou também pela Universidade de Sorbonne como professor de filosofia. Ele se interessou por grandes correntes de estudo da época, até chegar às teorias existencialistas de Heidegger e Karl Jaspers. A partir daí, começou a elaborar sua própria visão do existencialismo. O existencialismo. Eis o movimento filosófico que tornou o nosso personagem célebre e que foi seguido fielmente por sua não fiel, mas leal companheira. Inquieto e contestador, Sartre desconstruiu tudo o que se conhecia na área. Divergiu de Descartes, achou Kant inadequado, definiu Hegel como burguês, chegou até a se interessar por Freud, mas depois discordou da autonomia da mente negada pela psicanálise. Finalmente, influenciado pela fenomenologia de Husserl, Sartre enveredou pelo terreno social, julgando ter encontrado uma filosofia que levasse em consideração a liberdade do indivíduo, entendendo-o como produto produtor do mundo em que vive. Era o existencialismo, um movimento filosófico que teve grande influência na cultura europeia de meados do século XX. Bem, eu estou aqui na companhia da Carolina Mendes Campos, ela é doutoranda em psicologia e a gente vai ter um bate-papo sobre a filosofia de Sartre. Carol, tudo bem? Tudo bom, Alexandre? Sartre, ele teve grande influência do pensamento de Husserl, né? E a partir daí, ele foi contra várias, as principais correntes daquela época. Sim. O que foi a fenomenologia de Husserl e o que foi o existencialismo de Sartre? Queria que você explicasse pra gente. Ok, então, Alexandre, acho que para a gente começar a conversar, é legal relembrar um encontro que Sartre teve com um amigo recém-chegado de Berlim e Simone de Beauvoir estava presente num café em Paris. Nesse encontro, esse amigo, chamava Aron, virou para o Sartre e disse: meu amigo, se tu és fenomenólogo, você pode falar desse coquetel e isso ser filosofia. E segundo a Simone de Beauvoir, o Sartre empalideceu de emoção, porque era justamente isso que ele buscava, fazer uma filosofia com os pés no chão, uma filosofia concreta, botar aquelas abstrações filosóficas aqui no chão, na vida, na existência, onde ela acontece. Falar do dia a dia, do garçom. Exatamente, por isso que as suas obras filosóficas, consideradas filosóficas, elas são todas recheadas de exemplos cotidianos. É um garçom no café, é um encontro com um amigo que eu marco num bar, né? É uma caminhada que eu faço, e por isso as pessoas se identificam muito quando leem a filosofia do Sartre. É a filosofia com os pés no chão. Exatamente, podemos chamar assim, a filosofia com os pés no chão. Era esse um dos grandes intuitos que ele tinha. E o existencialismo, esse termo, explica pra gente.
Então, esse termo, ele foi cunhado principalmente pela imprensa francesa, naquela época do pós-guerra, década de 40, principalmente depois de 45, quando era um boom de Sartre na França. Todo mundo lia Sartre, e essa moda sartriana, ela pegou muito também, porque Sartre, ele era um escritor muito versátil, então ele escrevia para teatro, para cinema, romances, muito ligado à literatura. Aí, então, a imprensa começou a se referir a ele por esse nome, o existencialista, o existencialismo de Sartre. Sartre dizia: a existência precede a essência. O que ele queria dizer com isso? E a ideia de que primeiro o homem existe, ele acontece no mundo, não existe uma essência prévia, não existe uma natureza humana. Isso tudo para o Sartre é tardio, é construído a posteriori. Primeiro o homem existe, a existência precede a essência, ele acontece nesse mundo que é o dele e posteriormente ele vai caminhar para uma busca de construir algo com que ele possa se identificar. Então, no caso, seria essa essência, a própria ideia de ego, né? Tudo aquilo que permita a ele encontrar um certo norteador, que é o que o homem busca. Porque o homem sartriano, marcado por essa condição de existir, ele é entendido pelo Sartre como um homem que é liberdade. Isso implica em dizer o quê? Que o homem é marcado por uma falta de ser, por um nada de ser, por uma abertura para esse mundo e que nada justifica, garante, explica, aponta uma direção para esse homem. Então, nesse sentido, a liberdade sartriana não é uma liberdade gostosa, de que eu posso fazer o que eu quero. É uma liberdade que soa como uma condenação, ele afirma isso. Somos condenados a ser livres. Para alguns, o existencialismo de Sartre parecia pessimista e até mesmo cruel, ao colocar o ser humano sozinho e abandonado. Por outro lado, ele mostra um homem independente, responsável pelo seu futuro e com autonomia para decidir segundo sua própria vontade. Cruel ou independente? O que seria o existencialismo de Sartre para você? E foi essa mesma pergunta que eu fiz para essa galera aqui. São todos estudantes de filosofia da UERJ e eles já estavam aqui curtindo um samba no centro do Rio. Vou apresentá-los. Ana Flávia, o Eduardo e o Ivan. Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje. E aí, o que vocês acham? Cruel ou independente? Independente porque ele torna o homem responsável por toda a sua vida e seu destino, passado, presente e futuro. Cruel porque o homem é responsável por todas as ações no mundo. E ele ainda diz que toda escolha feita pelo indivíduo é a melhor escolha possível, deixando mais independente ainda. Muito bem, eu tenho um desafio a propor para vocês. Vocês vão ter que criar uma letra de música onde vocês expliquem o existencialismo de Sartre. Tá? Vai sair daqui um samba existencial. Vocês topam? Claro. Vocês vão contar com essa galera aqui, ó. Pediu pra parar, parou. É isso aí. Vou apresentar pra vocês. No cavaquinho, Leandro Samurai. Regina Café, percussão. No tamborim, o cantor e compositor Bira da Vila, e não da Vila Isabel, da Vila São Luís, município de Duque de Caxias. E para fechar o quarteto, Rafael Lobo, violão e voz. Sintam-se apresentados. Mãos e ouvidos à obra, e eu quero um samba bem criativo pra gente, ok? Eu reencontro vocês no final do programa, tá certo? Boa sorte. Sartre chegou a se aproximar da política e foi um simpatizante do marxismo. O tema fez com que o nosso personagem desse atenção aos problemas do terceiro mundo. No início dos anos 60, Sartre e Simone de Beauvoir viajaram para Cuba e vieram também ao Brasil, onde ficaram por 2 meses ciceroneados pelo escritor Jorge Amado. O casal deu entrevistas, fez palestras em universidades, visitou uma favela carioca e um terreiro de candomblé em Salvador. Em 1964, Sartre ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas rejeitou o reconhecimento, dizendo que não acreditava em juízes e seus julgamentos. Os anos seguintes foram marcados por problemas de saúde derivados do uso prolongado de psicodélicos para manter-se ligado em seus estudos e livros. Acompanhado por Simone, Sartre foi ficando cada vez mais debilitado até falecer em 1980, aos 74 anos. No próximo bloco, a vida e a obra de Simone de Beauvoir em um samba existencial criado especialmente para o Globo Ciência. Não sai daí não que a gente volta já já. O Globo Ciência de hoje fala sobre Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. O
casal de intelectuais mais famoso da história da filosofia. No primeiro bloco, conhecemos o existencialismo, movimento que tornou Sartre conhecido na França e teve repercussão no mundo inteiro. E agora chegou a hora de sermos apresentados à grande escritora Simone de Beauvoir, que foi mais do que a companheira de Sartre em toda a vida. Ela tinha o nome de princesa, Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, e nasceu na Paris de 1908, numa família tradicional e aristocrata. Mas tudo que Simone não era snob. Na escola, já começou a desenvolver o desprezo às pessoas que só se preocupavam com dinheiro, e tornou-se questionadora em relação ao mundo. E em 1929, formou-se em filosofia no mesmo curso onde conheceu Sartre. Mesmo determinada a ser escritora, a filósofa passou a dar aulas para sobreviver e, anos depois, como desejava, conseguiu dedicar-se exclusivamente à literatura. Em seus livros, Beauvoir expunha o mundo que a cercava, contando histórias vividas por ela e por Sartre ou por amigos. A vida boêmia do grupo de intelectuais chamava a atenção da sociedade da época. Os personagens de Beauvoir, como na vida real, não se sujeitavam a convenções. Eles viviam segundo as suas próprias regras, como as que Beauvoir e Sartre estabeleceram para si. Uma relação leal, mais aberta, em que a verdade valia mais do que a fidelidade e a monogamia. Simone de Beauvoir não ficou à sombra de Sartre. Além de desenvolver destacados trabalhos sobre o feminismo e uma Europa que não esperava por ideias tão contestadoras, ela teve muita importância também como filósofa. Para entender um pouco mais sobre a obra de Simone de Beauvoir, eu vou começar com a doutora em filosofia, Márcia Regina Viana. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. É o seguinte, gente, Beauvoir utilizava narrativas literárias para introduzir e discutir conceitos filosóficos. Como é que ela fazia isso exatamente? Eu queria que você citasse exemplos de obras, né, onde a gente visse isso. Então, é uma característica da obra de Simone de Beauvoir. Inclusive, até isso se confunde, né, quando a gente foca a obra de Simone de Beauvoir, se ela é filósofa ou se ela é escritora, porque ela escreveu muitos romances. Então, a obra dela, assim como tem alguns ensaios específicos em filosofia, né, como é a Moral de l'ambiguïté, né, traduzido para o português por Uma Moral da Ambiguidade, o próprio Tratado sobre o Feminismo, que foi a obra O Segundo Sexo, em 2 volumes, ela também tem romances, né, e nesses romances ela reproduz situações reais, né, apesar de ficções, situações possíveis de acontecerem na realidade, e nessas situações ela coloca os conflitos existenciais que ela quer focar, que ela quer discutir como conceituação filosófica. Ela foi fiel a Sartre em relação às ideias filosóficas? Eu penso que sim. Há uma discussão que alguns romances dela, a própria Convidada, serviu de discussão, né, para que ele escrevesse o Ser e o Nada, né, que é a grande obra, né, um tratado filosófico que o Sartre escreveu. Inclusive, eles são do mesmo ano, os dois são publicados em 1943. Então, eles trocaram muito, né, eles conversavam, eles eram os verdadeiros intérpretes um do outro. São os companheiros, né, de conceituações, de discussões filosóficas, eles se completavam muito. Eu diria que Sartre e Simone de Beauvoir é o casal mais fiel que eu já vi, porque eles eram o amor verdadeiro, né, o amor, o respeito, o reconhecimento, a reciprocidade. Os dois se cuidaram, né? O Sartre morreu em 1980, ela em 1986, e até o fim da vida do Sartre, ela ficou ali do lado dele. Tem coisa mais fiel do que isso? Simone de Beauvoir ficou famosa pelo seu lado feminista e, de fato, ela aborda a condição feminina dos pontos de vista científico, histórico e literário. A filósofa argumenta que uma mulher é mulher não só por sua biologia, mas por seus processos culturais e psicológicos. Ela dizia: não se nasce mulher, torna-se mulher. Frase fiel à filosofia existencialista. Todas essas ideias foram um choque para a época e Beauvoir foi acusada de querer ridicularizar os homens. Falar de Beauvoir como filósofa e feminista, que não só defendia a emancipação feminina, como se negou a se casar e ter filhos, no entanto, ainda não é tudo.
As obras de Beauvoir trazem também descrições da vida da época. Em Uma Morte Muito Doce, ela descreveu a agonia da mãe que morreu de câncer. Em A Cerimônia do Adeus, falou sobre Sartre, que acabara de falecer. Com a morte de Sartre, em 1980, a saúde de Simone começou a se complicar. O uso abusivo de álcool e anfetaminas ainda era menos recomendado para uma senhora que na época tinha 72 anos. Faleceu em 1986, aos 78 anos, e foi enterrada ao lado de seu companheiro de toda uma vida pessoal e profissional. É isso aí, gente. Eu já vi que a galera tá enturmada aí, né? Esse é o samba? Não, esse é o daqui e o de lá, o samba que eu fiz com o Serginho Meriti. Estávamos esperando você pra gente poder cantar o samba, né? E me diz uma coisa, como é que foi feita essa composição? Vocês rabiscaram no papel, cada um versou, como é que foi? Pois é, compor um samba precisa de energia, né? E a galera trouxe aqui a ideia, trouxe tudo escrito, né? E aí nós compusemos o samba, tentamos colocar a nossa experiência musical na letra que eles trouxeram. E que elementos que vocês utilizaram da filosofia de Beauvoir e de Sartre para compor o samba? O que Sartre trabalhou durante a vida, em toda a produção filosófica dele, ele se preocupou muito em tentar dizer o que é o homem, qual é a sua essência, a essência das coisas, qual a diferença entre a essência do homem e das coisas, a liberdade, o que limita a liberdade do homem e a relação que essas coisas têm, né? O homem, as coisas e como ele molda o mundo através da sua liberdade e consciência. Sabe que eu tô curioso. E a galera de casa também. Então, olha, com vocês, o samba existencial criado exclusivamente aqui pro Globo Ciência. Mandam ver. Se você é curioso, eu agora vou contar sobre a vida de Sartre e Simone de Beauvoir. Engajado é quem quiser participar, mora na filosofia, ô Maria vem morar. Somente o homem se define bem depois da existência, todo o resto é o que é, sem verdadeira essência. Nascemos, crescemos, existimos e aos poucos vamos nós nos definindo. Se você é curioso, eu agora vou contar sobre a vida de Sartre e Simone de Beauvoir. Engajado é quem quiser participar, mora na filosofia, ô Maria vem morar. O mundo laico era o que ele propunha, dizia que a moral se molda na consciência, e se ter sem vaidade, responsabilidade, sem ter medo do dedo divino. Esse malo foi se definindo. Se você O programa de hoje encerra por aqui e até semana eu que vem. agora vou Tchau. contar sobre a fila de Sartre e Simone de Beauvoir. Engajado é quem quiser participar, mora na filosofia, ô Maria vem orar. Simone Sartre foram chamados de louco, mas como ele disse, o inferno são os outros. Mas o julgamento já havia sido feito e a liberdade foi condenado o sujeito.